estamos no ar com o nosso 8º episódio. Olha só, já se passaram 8 episódios, então se você não viu ainda os outros episódios, né, os anteriores, já convido você, antes de começar esse, ir lá e assistir, porque tem muito papo legal sobre vários assuntos. E hoje nós vamos falar sobre transição de carreira, algo que, se ainda não aconteceu na sua vida, provavelmente vai acontecer, porque está cada vez mais comum, né? E é algo que sim precisa também ser falado. Então hoje nós vamos falar um pouco disso na prática com um cara, uma pessoa, né, que é advogado formado, atuou na área, inclusive criminal, e hoje é empreendedor e fotógrafo num estúdio de fotografia aqui em Araranguá, né? Ferreira e Maciel Fotografia, que eu sou cliente, que eu recomendo. Nós também vamos falar muito disso aqui hoje, desse diferencial deles com a fotografia, com o olhar que eles têm. E ele tem ainda outras mudanças na sua vida, porque ele é lá de Joaçaba e veio para Araranguá. Então ele vai contar um pouquinho disso tudo para nós, e o nosso entrevistado de hoje é o Felipe Ferreira. Seja muito bem-vindo, Fê. Obrigado, Mai, que prazer, que legal estar aqui no teu podcast, já estou acompanhando, né? Tava torcendo muito desde quando você anunciou esse novo projeto, eu acho que ele é muito a tua cara. Parabéns pelo projeto, muito obrigado por ter me convidado aqui para partilhar um pouquinho e aprender contigo também. Que bom, fico bem feliz. Mas então vamos começar aí do início. Como que você veio parar aqui em Araranguá? Então, cara, Facebook, Olha rede só. social. Eu conheci a Lígia pela internet, né, pelo Facebook na época, né, que era a rede social mais utilizada. E eu estava fazendo algumas fotos, tinha um amigo que fazia uma peça de teatro no Beto Carreiro. Eu sempre tive amigos, assim, da arte, enfim, né? E ele estava fazendo essa peça e a Lígia tinha ido umas 2 semanas antes, fotografado também essa peça. E aí a gente se encontrou, né? Os artistas lá em comum, enfim. E logo depois a gente já se conheceu e em menos de 6 meses eu estava aqui em Araranguá, essa terra linda aqui. Maravilhosa. Eu sou suspeita porque eu amo Araranguá, né? Mas, tu que tá dizendo. E como é que foi a tua carreira na advocacia, né? Como advogado? Desde criança tu já tinha esse sonho? Foi algo que foi surgindo? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Na verdade, assim, o direito, assim como muitas outras pessoas, né, que não sabem exatamente o que fazer, eu também estava nessa. Eu queria muito entrar na área ligada à comunicação. E aí, na universidade que tinha na minha cidade, tinha jornalismo, tinha publicidade e propaganda também. E eu estava muito tentado a fazer jornalismo. Mas acabei não indo por vários motivos, assim. Mas o principal deles é porque sempre gostei muito de ler, de escrever, enfim, né? E aí, o direito acabava que, na minha ideia, né, traria muito mais possibilidades e portas muito mais abertas, assim. Eu ia ter muito contato com leitura, com escrita, enfim, né. E tudo que envolve esse mundo jurídico, da argumentação, da retórica, né, enfim, que é muito legal, né, aquela ideia que a gente tem sempre do tribunal do júri, né, aquela loucura toda. E aí, acabei indo pro direito. Também pensei em fazer design e sempre fui muito próximo da família, então eu optei por ficar em Joaçaba e estudar lá, até porque o curso de Direito sempre foi um dos melhores do estado lá. Era uma referência uma já? Uma referência. Tanto é que por vários anos concorria com a UFSC, né, no maior número de aprovações no exame da ordem, enfim. Então eu acabei fazendo Direito lá. E bem quando eu terminei a faculdade, eu estava aqui em Araranguá. Eu voltei para a graduação lá em Joaçaba, voltei depois também só para pegar a carta da ordem, que eu já tinha passado antes de me graduar. E comecei a minha carreira dentro da advocacia, né, praticamente aqui em Araranguá. Aqui em Araranguá, então. Aqui em Araranguá. Fiz um ou outro processo lá em Joaçaba, mas nada expressivo, sim. E aqui começou já na área criminal? Foi um dos primeiros processos que eu fiz, já foi um homicídio.
Já foi assim pra surtar, já, cabeça. Assim, e como é que é, assim, lidar com esse ambiente, né? Porque são coisas pesadas, realmente, e a gente sabe, né, que não deve se envolver emocionalmente, né? Porque são vários casos, enfim, mas deve ser um desafio gigantesco. É assim, ó, tem que ter um jogo de cintura emocional e uma separação das coisas absurda. Tanto que esse primeiro processo eu já fui no psiquiatra logo depois, né? Porque assim, a gente não tem compreensão do que é até não estar dentro daquele meio, né? A gente acha que isso é muito difícil, mas quando você tá nesse meio é muito mais difícil. Só para te exemplificar, a valoração das coisas assim é completamente diferente, né? O que é a vida para nós é completamente diferente para quem comete um homicídio, né? Uhum. Claro que há casos e casos, mas o primeiro caso que eu atuei, eu ainda lembro que eu fui conversar com, né, o acusado, que depois virou réu. Ele estava foragido, fui encontrar ele num sítio ainda, né? Um amigo me chamou, que conhecia ele, falou, vamos lá com o seu cara, você tem coragem de ir lá? Falei, não, bora, aquele negócio de advogado recém-formado, não, vamos. Achando que ia ser tipo suítes, assim, né? Não, vamos lá. E aí... Ia ser o Harvey ali, ó. E aí, chegando lá, assim, ele me apertou minha mão e tal, e a primeira coisa que ele falou assim, doutor, eu vou ser preso? Falei, não, calma aí, me conta a historinha primeiro, o que tu aprontou? Deixa eu ver o que dá pra gente fazer, né, pra poder te orientar, e nessa conversa, assim, já vem, né, não, mas coisas do tipo assim, uma valoração da vida completamente diferente, né, não, isso aí é uma coisa comum. Tipo, assim, friamente falando. Exatamente, né, é difícil, assim, eu falo isso sem julgamento, sabe, porque eu acho que cada um se conhece e acha que sabe os seus limites enquanto ser humano, mas a gente nunca sabe, né? O domínio que a gente tem que ter, inteligência emocional para algumas situações, às vezes pode passar 50 anos e você ainda não aprendeu, né? É um eterno aprendizado. Então a gente nunca sabe do que é capaz numa hora de raiva ou de estresse total, assim, né? Mas a gente tem uma valoração das coisas, né? Do objeto para a vida e, enfim, das pessoas. Uma diferenciação também, né? Uma diferenciação, exatamente. E tem pessoas que elas não conseguem chegar nesse nível de inteligência emocional e entender isso, né? Tem gente que é muito corriqueiro aqui, a gente vê, né? Às vezes, por conta de um celular, machuca outra pessoa, tira a vida de alguém, enfim, né? Que chega a ser meio absurdo isso, né? Mas tem gente que não, então é muito difícil essa separação, sabe? E isso vai trazer reflexos, né? Por mais que você vá levando, assim, talvez não seja esse universo que seja o problema, né? Talvez eu mesmo, fazendo uma análise assim, não tive talvez a maturidade ou a inteligência emocional suficiente para lidar com essas situações de estresse que a advocacia criminal ela traz, né? Então eu optei por não estar mais dentro dessa área, né? E quanto tempo tu atuou nessa área do direito criminal? Foi aí pelo menos uns 7 anos ativamente, assim, pelo menos. E nesses 7 anos, com certeza, teve aí muitas histórias, muitos perrengues. O que tu imaginar. Homicídio, fiz vários júris. Homicídio, estupro, assim, casos de roubo com refém, né? E olha só que curioso, cara, porque parece que você trabalhar com homicídio é o ápice, assim, da dificuldade, né? Tirar a vida é o bem jurídico tutelado maior, né? Mas para mim o que era mais difícil é quando a vítima estava viva. Parece eu falando isso assim, o Felipe é meio frio com isso, mas não, é porque assim, a vítima quando morreu, você faz o processo, toca e você não tem a oitiva da vítima, né? Agora, quando a vítima vive, tá com arma na cabeça, relatando tudo que aconteceu, é muito difícil, muito difícil. Caso de criança, assim, também, de abuso de criança, é bem difícil, né? E, assim, sempre tentei separar isso, né? Tem aquele negócio, dentro da advocacia, você não pode fazer nenhum tipo de julgamento, né? Eu sempre fui da linha de que tem que estar lá para defender o direito da pessoa, né? E não a atitude que a pessoa teve.
Eu nunca fui de inventar historinha em processo, sempre trabalhei de forma muito técnica, né? Então eu ia lá e às vezes assim, o réu confessa, ok, então vamos trabalhar para que o Ministério Público não faça nenhum tipo de abuso, que é super comum. Tem a menor pena possível, né? Exato, né? Para que ele efetivamente tenha uma pena justa, sabe? Talvez nem a menor, mas a mais justa. Realmente pode ter sido um caso de uma legítima defesa, ou um caso que tem alguma majoração que o Ministério Público quer da pena que não existe, enfim, né? E é muito comum. A gente vê abuso. E tu chegou assim, a fazer júri, né? Júri popular. Vários. E como que é a sensação, assim? Eu pergunto isso porque, como jornalista, eu já cobri muitos júris populares, né? E eu lembro que era muito no início da minha carreira. E aí eu sentava ali e eu ficava ali. Adrenalina, E eu anotava tudo, porque era na época do jornal impresso, então eu anotava tudo. E depois eu chegava no jornal e eu digitava tudo, assim, ó, às vezes dava páginas e páginas, sabe? Eu transcrevia praticamente o júri inteiro. Realmente, né? Naquela época meu HD era muito bom, né? Hoje eu não ia lembrar Tinha quantos anos nessa época, assim? Ai, deixa eu ver, eu tava na faculdade ali, eu devia ter uns 21, por aí, 20. A fase que encanta 21, muito, o júri encanta, né? Nossa, eu amava. Quando tinha júri, eu falava, deixa que eu vou. E eu ficava lá, eu passava o dia inteiro lá. E eu gostava muito daquilo, né? E aí, quando teve a cadeira de Direito na faculdade, eu adorava, tipo, eu gostava dessa área. Mas eu não me vejo, né, atuando nessa área, não me vejo como advogada. Realmente, eu gostava mesmo de cobrir isso, né? De estar ali contando essa história. Mas dava pra sentir ali, né, que tinha muita tensão, né? Porque é uma coisa que traz muita responsabilidade. E como é que era pra ti estar ali participando de um júri e defendendo ali o teu cliente? Então, assim, dá pra fazer várias análises disso, né? Mas eu vou te falar a análise do meu coração, assim. É uma adrenalina, assim, gigantesca, né? Porque tem todo um ritual, né? O júri, de certa forma, né? É uma palhaçada. E, ao mesmo tempo, é um negócio que é essencial, né? A galera do direito vai dizer, não, o Felipe tá louco de falar isso, mas, cara, tem muita coisa que não faz o menor sentido no júri, né? É uma pompa completamente desnecessária, ridícula, assim, na minha opinião, e eu falo isso como advogado mesmo. Que já trabalhou nessa área, já trabalhou lá, área, então já sabe. Exato, tanto que eu já fiz júri, com beca, com tudo, e toda aquela pompa, e já teve um júri que eu fiz uma vez que a gente nem gravata nós usamos, assim, todos, né, nem promotor, nem juiz, enfim, e foi o júri mais técnico e assim, que a gente conseguiu trabalhar da melhor forma. Não tinha público, era na época da pandemia, não tinha imprensa, então não tinha pressão externa de nada, a gente estava focado em fazer o que estava nos autos. Porque muitas vezes participa a família também, né? Então... exatamente. Então, assim, isso acaba... o júri tem esse apelo, né, do julgamento da sociedade que está lá representado pelos jurados, mas eu acredito que são aqueles jurados ali, entendeu? Que não tem que ter pressão e nada mais externo. Então, essa pressão toda que envolve o júri dá muita adrenalina, né? E você acaba sendo a única pessoa, muitas vezes, a única pessoa que você quer ajudar, assim, a vítima ali, o réu, que a justiça seja efetivamente feita, né? Então é uma pressão de todo mundo, do Ministério Público, da sociedade, muitas vezes, né? São muitos crimes que chocam, assim, e são né? muitas informações, né? Muito. Pra te lembrar e pra te argumentar. Não, né? é um estudo gigantesco que você tem que fazer para um júri, né? Eu lembro, assim, ó, até ali já fala para mim, né? Nossa, mas tu faz, às vezes, uma palestra, assim, 2 horas, com slide, com tudo. E eu lembro que eu ficava noites e noites fazendo júri, e às vezes eu fazia um júri todo num dia, sabe? Porque isso vai criando aquela prática, né, de fazer e tal, mas é um trabalho muito intenso, 300, 400 páginas que você tem que ler tudo, tem que saber tudo, né? Não dá para passar nada, porque qualquer errinho pode anular aquele trabalho todo que é feito no júri. Sim. Mas isso é legal, assim, ó, se tu me permite, Mayara. Claro. Porque essa foi uma das coisas, assim, que foram muito... Uma das coisas, né, que me fez pensar, assim, a minha transição de carreira. Porque eu gosto muito dessa parada da argumentação, da retórica, enfim, toda a filosofia que está por trás do discurso, né? E aí eu vi que, peraí, Felipe, mas tu pode usar isso para outras coisas,
Você não precisa necessariamente fazer isso dentro do tribunal do júri. Você não precisa ter que terminar o júri e voltar escoltado para casa, entendeu? 2 viaturas me levando para casa, sabe? Aí veio minhas filhas e tudo mais, isso também começa a pesar, né? Algumas decisões. E aí eu vi que eu podia usar tudo isso de outra forma, né? Perfeito, eu ia falar da transição de carreira depois, né, mas... eu já antecipei, já... Não, mas é justamente isso que eu vejo, assim, sabe? Quando a gente muda, né, quando a gente faz essa transição, não quer dizer que a primeira opção que a gente teve, a primeira carreira, profissão que a gente teve, estava errada. Na verdade, não. Perfeito. Né? A primeira ali, ela vai fazer o embasamento para os próximos passos e etapas que nós vamos viver. E contigo também foi assim, né? Total, eu não me arrependo de nada, assim, sabe? Eu acho que sempre tem 2 bons momentos para você começar, né? O primeiro deles era 5 anos atrás, o segundo é hoje. Então, tem que aproveitar esse segundo melhor momento, né? É muito difícil, porque foi uma época, assim, bem conturbada na minha vida. Eu tava terminando o mestrado na UFSC, então era super puxado, né? Só quem fez o mestrado na UFSC sabe o que é que eu tô falando. É um negócio assim, né? Eu sempre brinco, falo pra galera, cara que é mestre, o doutor, pode não saber, né? Desculpa, talvez eu seja entrevistado que vai começar a falar palavrão no teu podcast. Não tem problema, pode falar. Mas assim, pode não saber merda nenhuma. Mas que o cara tem muita força de vontade, tem. Sabe? Porque é desgastante, é uma trabalheira gigantesca. Então, aquilo estava me sugando muito, né? Muita dedicação, assim, para fazer. Eu tive uma professora que foi excelente nesse sentido, assim, de me cobrar, né? De fazer eu entender. Eu não sabia o que era ciência, eu não sabia o que era pesquisa. A faculdade não prepara para isso. E tudo bem, né? A faculdade prepara para você ser profissional. Mas ali, não, agora tu é pesquisador científico, né? Realmente, tu é cientista, então tu vai ter que saber fazer ciência, não é achismo. Falando assim na linguagem popular, o buraco é bem mais embaixo. O buraco é bem mais embaixo, é diferente do TCC, depois de um ponto assim, né? Eu não quero desmerecer quem tá fazendo um TCC, mas é um negócio que, cara, TCC faz, né, de uma forma muito mais simples. É a mesma coisa um doutor vir falar pra mim, a dissertação é simples, né? Entendeu? Mas, então eu tava nessa fase do mestrado. Nessa mesma época, eu trabalhava 20 horas lá numa cooperativa financeira, que eu gerenciava a comunicação lá. Aí tem esses ganchos aí que eu nunca saí da arte da comunicação. No meio disso Sempre tava tudo. ali, Sempre tive um pezinho ligado aí. E já tinha uma filha pequena e tava nascendo a segunda. E aí tu coloca... E ainda advogava. Advogava de tarde, né? A Natália, que hoje é minha sócia, ela que toca os processos do contencioso, assim, né? E ela me ajudava nessa época, mas era um fluxo absurdo, assim, de processos, né? É legal falar isso, porque as pessoas, muitas vezes, elas veem alguém que fez uma transição de carreira e eles pensam assim, cara, o Felipe agora é fotógrafo porque ele não foi um bom advogado, ou, sabe? Ou foi muito rápido, assim, foi do dia pra noite que mudou. Não. Cara, assim, eu considero que eu tive uma puta carreira de sucesso, assim. E eu não tô falando de dinheiro, entendeu? Mas eu... assim, pela quantidade de processos que eu tinha, os resultados que eu alcançava, entendeu? Eu tive uma carreira bem legal, assim, sabe? E eu falo isso sem prepotência ou arrogância, mas é porque realmente eu me dedicava muito para os processos que eu fazia, né? Eu tinha muito processo. Acredito que poucos advogados aqui na região tinham tantos processos que nem eu tinha. E aí, esse fluxo louco de todas essas coisas aí, o cara entra em parafuso, né? Aí aconteceu, vou contar rapidinho a história. Essa história é muito louca, assim. Eu fui atender um caso numa cidade, eu vou tentar não falar muitos nomes, né? Para não ser processada depois. Se eu for processada, pelo menos eu já tenho um advogado. O que acontece? Um município próximo aqui, aconteceu todo, né, numa linguagem popular, assim. Aconteceu todo um rolê do negócio que tirou uma facção que dominava nesse município. E aí tem todo esse negócio das facções também. Facções que são mais violentas, menos violentas, né? Eu não vou falar por nomes aqui, mas era uma facção que não era violenta. E aí teve uma operação gigantesca, né? A polícia adora esse negócio meio de cinema, assim, né? Tem alguns delegados que gostam de estar na mídia e tudo mais. Isso prejudica muito a justiça, porque é muito mais fácil você fazer um processo para cada pessoa, que você vai fazer justiça com muito mais seriedade, do que fazer uma grande operação e prender 40 pessoas, 50 pessoas. O processo nunca vai ser o mesmo.
Então, mas eles gostam disso, né? E tu vai ver, eu critico muita coisa, né? E também não tô muito... Chega num ponto, numa idade, que tu começa a criticar as coisas e nem, né? E aí, o que acontece? Foi feita uma operação dessas e entrou uma outra facção de fora, muito violenta. E aí, eu fui atender, já tava num ponto, assim, que eu recebia ligações, muitas vezes, de dentro de presídio, de cabeças de facção. Atende fulano lá, vai, o dinheiro já entra na conta, só ia lá atender. E aí, num desses casos, eu fui atender um menino que foi 19 anos, 20 anos, que foi responsável pelas últimas 5 execuções daquele município. E todas, né, a gente chama isso no jurídico modus operandi, né? A mesma operação, assim, o modo de operação. E muito violento, né? Um tiro na cara, assim, enfim, coisas muito violentas. Não deu uma semana, eu tava deitado na minha sala, assim, com crise de pânico e, né? Eu lembro ainda, minha cunhada... Chegava a pensar assim, eu posso ser o próximo? Então, sabe que assim, cara, acho que eu nunca falei isso, tá? Eu nunca falei isso. Mas é importante dizer isso porque é um elefante branco, assim, na sala, sabe? Não só de clientes, mas o jogo, ele é muito sujo, sabe? O jogo é muito sujo com o juiz, o jogo é muito sujo com o promotor, o jogo é muito sujo com o delegado. O jogo, ele é muito sujo em várias partes, inclusive com outros advogados, sabe? Eu já fui ameaçado por outros advogados, de forma como eu nunca fui por cliente nenhum. De facção. Entendeu? Tipo, o advogado ele te ameaçou mais, sabe, do que assim, um cliente de facção. Exato, entendeu? Então, tem muita coisa por trás disso, sabe? As pessoas não falam isso, mas eu não tenho por que esconder, sabe? Eu já falei várias coisas da advocacia aqui, porque eu acho que elas têm que ser ditas, entendeu? Muitas coisas... Para acabar com isso... Exato, assim, em benefício da população toda. E inclusive da própria advocacia, né? Muita coisa a OAB tem total ciência disso, mas é muito difícil, né? Você trabalhar com isso dentro da própria classe, enfim, né? Mas essa pressão toda me adoeceu, entendeu? Me adoeceu, e inclusive eu tenho um amigo dentro do Ministério Público que um dia chegou para mim e falou: Felipe, por que tu não faz outra coisa, né? O cara que estuda tanto, que, né, pega as coisas para fazer com muita paixão, assim, vai fazer outra coisa, cara. E daí, sabe, quando você começa a ouvir umas coisinhas assim de pessoas que querem o teu bem, que às vezes não são tão próximas de ti, mas que conhecem o teu trabalho, sabe, do potencial e tudo mais. E aí foram várias coisinhas assim, né? E aí aquilo começa a te espetar a mente, assim, né? E aquele espetinho lá, tu vai dormir toda noite, ele dá uma... na tua cabeça, você tem alguma coisa errada aí, eu acho que não é por aí o caminho, enfim. E aí, assim, não foi do dia pra noite, porque envolve muita coisa, né? Envolve... Casos em andamento já, né? Não, vários processos em andamento, envolve família, né? Envolve dinheiro para você sustentar a tua família, enfim, porque, né, tinha o Cicobi que eu trabalhava lá, que me rendia um valor confortável para minha família, né? A advocacia também, entende? Então, larga tudo isso para empreender com arte no Brasil, que é um negócio que é muito difícil, né? Mas eu acho que é esse medo que motiva o empreendedor, né? O medo e a água batendo na bunda, né? Do empreendedor brasileiro. É o que faz, tu tem que render, né? Às vezes a galera não entende muito bem, né? Acha que falta um pouco de maturidade financeira, assim. Mas, cara, a dívida, ela faz você ir pra frente. A dívida consciente, né? Não é você sair gastando sabendo que você não vai conseguir pagar as coisas. O cara precisa ter essa motivação, não é? E encerrar todos esses ciclos é muito difícil. Mas chega um ponto que tem que fazer isso, né? É aquele negócio. Ou tu agarra isso e vai, ou tu pode permanecer na mesma. E eu sabia que isso estava envolvendo a minha saúde, né? E aí, com o propósito de cuidar da minha família. Então, se eu não estivesse bem, eu não, né? Aquele negócio do avião lá. Uhum. Primeiro, tu tem que colocar em ti, depois coloca nas crianças. Então, eu tive que fazer isso. Não, vamos pôr primeiro o oxigênio em mim para tocar o barco. Fê, falamos, né, um pouco aí da sua transição de carreira. Tu falou que foi mais pela saúde e tudo mais. Mas eu quero saber do momento, assim, da virada de chave mesmo, né? Que tu pensou, não, é isso. Bateu na mesa e falou, é isso que eu vou fazer.
vou largar, né, a advocacia, vou largar o meu emprego lá no Sicoob, né, que era algo já fixo, e vou vir aqui para o estúdio e vou empreender. Como é que foi essa decisão e contar isto para a família? Então, eu sempre tive um relacionamento muito aberto, assim, com a Lígia, no sentido de a gente sempre ser transparente com as nossas ambições, com os sonhos, enfim, né? Porque acredito que quando você tá com alguém, você tem que partilhar muita coisa, né? Ela já sabia, né, desse meu descontentamento com muita coisa. Como eu falei do elefante branco, né, na sala, e sempre quando eu falo isso, não tem noção da quantidade de advogados que vêm falar, cara, você tá falando que todo mundo quer falar e ninguém tem coragem de falar. Então esse elefante branco, ele não tava lá na minha sala, ele tava em cima de mim, assim, sabe? Tava me apoiando. E eu já não tava mais, não sei se aturar seria a palavra certa. Aguentando, suportando. Exatamente, assim, esse peso das coisas ruins dentro do direito, de ter que lidar com, né, com alguns deuses dentro do universo jurídico, que eu acho isso uma palhaçada gigantesca, entendeu? Doutor pra cá, doutor pra lá, e, né, tem coisa completamente desnecessária. E assim, qual que foi o argumento, assim, para eu tomar essa decisão, né? Entender qual que era o meu propósito, sabe? Qual que era a estrelinha lá no céu que eu deveria seguir para achar o caminho, né? E aí eu vi que estava ligado a isso da argumentação, da retórica, todas aquelas coisas que a gente falou do júri e tal. Eu sempre gostei muito de ensinar, das palestras, enfim, né? Eu fiz algumas palestras, assim, que para uma carreira de fotógrafo, a nível internacional, assim. Então, eu tava construindo um negócio dentro disso, né? Inclusive falando sobre direito para fotógrafos. Aí eu já tinha um projeto de ensino de gestão e direito, né? Até por conta do meu mestrado, que foi em gestão, comunicação, ali, inovação. Falei, não, é isso que eu vou fazer, sabe? Meu propósito tá muito mais ligado a ajudar empreendedores e ajudar uma grande empreendedora, uma grande artista aqui de Araranguá, que é a minha esposa, né? Que eu sou fãzaço, assim, do trabalho dela, né? Eu acho que é uma pessoa, assim, que Araranguá Não faz um ideia, presente, né? assim, ó, é um presente para a cidade de Araranguá, sabe? Sim. É um presente, né? Ela tem 6 indicações ao Oscar da fotografia, prêmios aí por tudo quanto é lugar, enfim, né? Assim como tem vários outros artistas, né? Dá pra gente citar aqui vários na música, na pintura, enfim, vários. Mas ali já é uma grande artista aqui pra nossa cidade, pra Santa Catarina e pro Brasil. E aí, em outras palavras, ela fez a proposta pra mim, né? Cara, se dedica 30% do que tu se dedica em todos os teus outros projetos e se dedica aqui pro estúdio, né? E aí eu fui, não só para fotografar e filmar lá no estúdio, porque eu já fazia isso desde a época da faculdade e eu nunca parei, né? Mas principalmente para empreender com o estúdio, né? Hoje o meu papel lá é muito mais de gestor do negócio e cuidar de todo o empreendimento que do que efetivamente ir lá e fotografar, né? Eu até brinco, assim, que eu sou o agenciador da carreira da Lígia, né? Mas, assim, trouxe resultados que a gente nem imaginava, né? E a gente fica com medo, às vezes, aquilo, de novo, né? O medo, ele prende o empreendedor, ele sufoca, ele leva à falência. Então, quando você ultrapassa essas barreiras do medo, né? E você tem um propósito, porque se você não tem um propósito, não sabe aonde você quer chegar, você tá navegando sem saber para onde quer chegar, qualquer evento vai servir, né? E aí tu quer conhecer o urso polar lá no norte, tu tá indo ver os pinguins no sul, né? Então, não, eu quero conhecer o urso polar. Então, né? Eu até brinco, né? O urso polar não come pinguim. São duas coisas completamente diferentes, não coexistem. Então, ou tu quer pinguim, ou tu quer urso. E aí, com esse norte, assim, não, a minha estrelinha que eu tenho que seguir é essa. Eu vou ajudar empreendedores e botei como profissão a geração de conteúdo, as aulas, os cursos, as mentorias, né? E a Ferreira e Maciel, que é o nosso carro-chefe, assim, né? E aí, cara, eu falo disso, assim, de uma forma muito aberta, porque sem
Porque isso não define sucesso, né? Dinheiro não define sucesso. Mas eu acho que é importante a gente falar de dinheiro para quem é empreendedor pequeno, né? Porque senão a gente às vezes fica assim, tem aquele grande empreendedor, o cara tem 5, 6 empreendimentos, a gente tá falando de milhões e tal, que não é a nossa realidade, né? Nós somos pequenos empreendedores, mas é importante a gente falar de dinheiro também, né? Sim, até porque o dinheiro é o que vai sustentar tudo, né? Exatamente. Se você não tivesse... Não tem como seguir, né? A gente vive no capitalismo, ponto final. Então, a gente precisa falar disso. E eu vou te dizer, mesmo com uma carreira, né, que eu considero uma carreira de sucesso dentro da advocacia, eu sabia que ia ser muito difícil eu, em pouco tempo, fazer aquilo acontecer da mesma forma dentro da fotografia. Mas assim, você tem que deixar de lado o quanto eu ganhava, ou o quanto era, e focar na tua estrelinha. Qual vento que você vai pegar do barquinho para chegar naquela estrelinha lá que você quer, naquele caminho, naquele lugar. E, cara, o dinheiro é consequência. Quando tu vê, tu pensa assim, cara, sabe? Às vezes eu passava 1 mês, 2 meses pra ganhar o que a gente faz em muito pouco tempo, sabe? Às vezes em um trabalho, entendeu? Por quê? Porque você tá se dedicando, tá empreendendo com aquilo, né? Fotografar é só um dos mais de 50 processos que tem dentro da empresa. E a gente tem mapeado todos eles. Tua irmã pode falar isso, né? Com muita propriedade. Mas tem tudo, né? Existe uma faculdade para aprender a organizar as coisas e colocar padrões, né? Que é a engenharia de produção. E eu sou cria da engenharia de produção porque o meu mestrado, eu tive aula só com pós-doutores em engenharia de produção. Então, assim, cara, peguei tudo aquilo, né? As técnicas que as grandes marcas, as maiores empresas do mundo utilizam, né? Essa parada de método ágil, assim. E, cara, se funciona lá na Toyota, se funciona no Google, se funciona no Meta, né? Isso vai funcionar aqui pra gente. É muito mais fácil implementar aqui na nossa empresa do que implementar, né, na Scania. E, cara, as coisas foram acontecendo, assim, e, né, hoje a gente tem o nosso cenário de Natal, que ele tem, assim, um alcance nacional, né, é referência no Brasil hoje, é o 4º Natal que a gente faz maior, assim, grande, né, a gente faz, agora tem até o meu projeto de ensino dos 6 dígitos com cenário de Natal, então imagina, quando que eu imaginei que a gente conseguiria faturar R$100 mil com cenário de Natal, entendeu? Eu tô falando isso de uma forma muito aberta, assim, não pelo dinheiro que a gente ganha ou não ganha, mas porque até porque, assim, o cenário de Natal de vocês não é um simples cenário, né? Ele não tá ali parado pra pessoa ir lá fazer uma foto. Não é isso, né? Tem muito sentimento, muita história e nessa edição mesmo, muitas memórias, né? Por trás. Então, o momento que a gente vai ali, né, com a nossa família para ser fotografado naquele cenário, realmente a gente está vivendo o que vocês programaram ali, né? Até porque são cenários lindos, cheios de detalhes, né? O ano passado foi a cozinha, né? Esse ano ali é o quarto com a árvore, os presentes caindo do céu. Então, realmente, a gente acaba entrando naquele universo. A gente vive aquilo ali, né? Não é ali uma simples árvore de Natal com uma poltrona que tu vai lá, bate a foto e vai embora. Não é isso. Vocês proporcionam essa experiência, né? Para o cliente de vocês. E aí, isso vem como resultado de tudo isso que tu falou, né? De todos os estudos que tu fez, de todas as pesquisas que tu fez e tu foi aplicando aí na empresa também, né? Então, assim, só pra mim contextualizar, né, gente? Porque a gente foi falando aqui e a gente acabou não explicando. Mas a Lígia, né, que é a esposa do Felipe, já era fotógrafa, então a Lígia já tinha o seu estúdio e aí no meio do caminho disso tudo, aí o Felipe agregou, né, o seu trabalho ao estúdio Ferreira e Maciel, que são os 2 sobrenomes, né, do Felipe e da Lígia. E aí, então, hoje eles têm esse estúdio que tem vários tipos de serviços, né? Um dos serviços, então, são as fotos, né, de Natal que vocês fazem. Na verdade, fotos temáticas, porque tem também outras épocas, né, comemorativas com os cenários. E vocês também fotografam eventos, casamentos, né, que fazem fotos lindas. E aí, vamos falar um pouquinho disso, dos serviços que vocês prestam também no estúdio e esse olhar diferenciado que vocês têm. Eu acho que assim, uma grande sacada hoje é o tal do marketing de experiência, né? Tu é da área, tu sabe, né, o que isso significa. Mas o que aquela marca, qual é o impacto que aquela marca deixa na vida da pessoa, né? Não só o consumo do produto ou do serviço. Então a gente levou isso como primordial, assim. Qual que é a experiência que a gente cria,
né? E a gente tem muito convicto, assim, é tudo uma construção, isso não acontece do dia pra noite, porque você tem que se entender o teu trabalho, criar uma identidade artística e tudo mais, né? Mas é preciso você entender, assim, cara, o que tá além da foto, porque daí você sai daquele oceanozinho sangrento, violento, de concorrência, e você foca em um diferencial competitivo, que é o quê? A experiência. Uhum. Porque a gente se pergunta assim, Felipe, o que você vende hoje? Eu vendo fotografia. Não vendo fotografia. Não. Entendeu? O que eu vendo são memórias afetivas para as famílias. São experiências lá no cenário, né? Tanto é que muita gente, às vezes, não conhece, não sabe como que é o nosso trabalho. Fala, eu posso ir para tirar uma foto? Não, a gente não vende a foto, entendeu? Tem um valor aqui para você ter experiência e tem muito mais. Sabe aquele negócio do restaurante que tu vai e tu paga mais porque, é um ambiente legal, tem uma musiquinha, entendeu? Tu não quer só comer e ir embora, né? Tu quer ficar ali curtindo e tal. O garçom te serve bem, rindo, brincando, enfim, né? É justamente isso. Então, essa é a nossa ideia, né? Trabalhar sempre com uma experiência. Esse também é sempre o exemplo que eu uso, sabe? Quando eu vou falar do marketing de experiência. Porque eu acho que é a maneira com que as pessoas conseguem mesmo visualizar o que é uma experiência, né? Tem uma diferença muito grande nisso. No sair pra almoçar pra família. Com a família, vamos almoçar aonde? A gente quer ir num lugar legal, né? A gente quer ir num lugar que realmente a gente vá ter uma experiência legal. Então, consegue visualizar melhor. E com certeza vocês são muito bons nisso, né? Na experiência que vocês proporcionam, não só durante a sessão, mas desde o início do atendimento de vocês, no pós-atendimento, né? Na entrega dos álbuns, né? E os álbuns de vocês também são diferenciados. Inclusive, vocês têm um modelo que é próprio de vocês, né? Temos. A gente tem agora, fomos convidados pela Só Clique, que é uma das maiores encadernadoras, né, do Brasil. Encadernadora é a empresa que produz esses álbuns, né? São álbuns artesanais. Então, a gente utilizava um modelo específico de álbum que é muito forte no Natal, que antes se chamava Álbum Pocket, e agora ele passou a ter o nosso nome, como se fosse uma linha assinada mesmo, né? Ele já tem uma linha assinada da Paloma Shell, que é uma fotógrafa conhecida no mundo inteiro, né? Agora ela está nos Estados Unidos até, no ramo do newborn, nesse nicho. E aí eles convidaram a gente para fazer com que esse álbum, que só nós utilizávamos, estivesse disponível para o Brasil inteiro, para outros fotógrafos poderem vender para os seus clientes também com o nosso nome. Então, pra gente, isso define muito, assim, sucesso, sabe? Porque, não é porque a gente tem, outro não tem, mas é porque, a gente acabou chegando a alcançar coisas que são muito legais, assim, é o nosso trabalho, a gente tá no caminho, a gente tá fazendo as experiências que a gente quer fazer pras pessoas, né? Com certeza. De ser reconhecido por isso, é muito legal. E como é que é pra vocês participar dos momentos mais importantes das vidas das pessoas, né? Porque vocês fazem fotos do nascimento dos filhos, do casamento, vocês fotografaram o nosso casamento, né? E em nenhum momento a gente cogitou em chamar outra equipe, né? Não porque a minha irmã trabalha lá com vocês, mas porque vocês são realmente muito bons em captar emoções, né? Isso que a gente tá falando da experiência, né? Que vocês proporcionam, vocês também captam a emoção, né? Então, eu até esqueci de trazer o álbum que eu queria mostrar aqui, mas depois mostro nas minhas redes sociais. Como vocês conseguiram, né? Em todas as fotos, vocês pegaram a gente ali super espontâneo, as emoções das pessoas, fotos que, de olhar, a gente consegue reviver o momento, e todo mundo que viu o álbum falou isso. Nossa, parece que a gente tá naquele dia de novo. E as fotos, eu fico até emocionada de falar, as fotos, assim, da minha entrada, né? O Walter abraçando meu pai, a minha mãe. Aquelas duas fotos. Chorando muito, muitas figurinhas. Mas aquelas duas fotos, principalmente, dele abraçando os meus pais, trouxe muitas emoções pra gente, porque mostrou exatamente, assim, a emoção da minha mãe, né, de, vem aqui, tu também é meu filho, e o meu pai já, cara, não sabe, tipo assim, é meu filhão. Então, assim, só por uma foto a gente consegue entender isso, sabe? E isso é muito legal. É muito louco isso. E como é pra vocês estarem do outro lado, né? Eu acredito que é uma responsabilidade muito grande, mas qual é o sentimento de vocês? Cara, assim, primeiro, fazer casamento é a coisa mais insana que tem na área da fotografia. Porque é uma
puta responsabilidade, sim. É absurdo, né? Tanto que eu falo, eu tenho sempre esse viés de enxergar a responsabilidade jurídica que tem por trás de tudo, né? Mas eu sempre falo, cara, nunca faz um casamento sozinho. Nunca faz. Porque você tá lidando com uma câmera, um equipamento que pode dar um problema, né? E você tem que contar a história toda do casamento. E a história do casamento... O fotógrafo de casamento, pra mim, não é fotógrafo de casamento. É fotógrafo de família. O casamento é um evento pra família. Perfeito. Então você tem que mostrar todas aquelas histórias que tem, né? Tem foto de todos os teus padrinhos, tem foto de todas as pessoas que estavam lá, né? Tem foto das crianças que estavam pentelhando lá, entendeu? Durante a missa, enfim. E é muito legal participar disso, sabe? A gente acaba esquecendo um pouco a parte técnica, assim, porque são muitos anos fazendo isso, né? E, bom, assim, quase 15 anos aí a gente não conseguir fazer uma foto tecnicamente boa. Sim. Tem que parar, né? É muito tempo já fazendo. Então é uma coisa muito natural, é igual dirigir. No início tu não fica pensando, a embreagem que vai passar a marcha. Depois não, depois já é tudo muito automático. E aí vem o grande diferencial que é você criar para noiva, para o noivo, um momento único que o casamento é deles, não é do fotógrafo, né? Às vezes vale muito mais sentir teu feeling de ver que a noiva tá nervosa com alguma coisa, você dizer, não, fica tranquilo, tá tudo certo, sabe? Só falar assim. Porque ela vai estar mais relaxada, mais solta, e ela vai estar sorrindo para as fotos, né? E ela não vai ficar... Eu sempre digo, o mais difícil da fotografia é você dirigir as pessoas, é você criar conexões e tudo mais, né? A parte técnica é fácil. Tem um workshop lá, meu, de 8 horas, que vai aprender a dominar a câmera, coisa que eu já dei aula na faculdade, e teve gente que já fez faculdade de fotografia e falou, cara, em 8 horas eu aprendi a mesma coisa, se não mais, sabe? Porque a técnica não é tão difícil quanto você criar conexões e fazer com que as pessoas, elas se entreguem para você poder fotografar. Mas ver o álbum é um negócio mágico, né? É maravilhoso. É mágico, é mágico. É muito Não, massa. e sobre a experiência, né, também, e ser fotógrafo de casamento, no nosso casamento, o Felipe foi muito mais do que isso. Porque ele até cantou no palco. Cantei com o Rubens Daniel, cara. E foi maravilhoso. Todo mundo já queria mais. Lá no evento, agora que teve um show, né, do Rubens, a gente já queria que o Felipe já subisse no palco e cantasse também, entendeu? Mas isso é muito legal, porque vocês acabam criando também esse vínculo com os convidados, né, com as famílias, porque vocês estão vivendo toda aquela preparação com eles, né? A gente curte o casamento, sabe? Eu sempre falo pra galera ali né, do nosso time, cara, trabalhar já é uma fodeção gigantesca pra todo mundo. É difícil, não é um negócio, né? Se pudesse a palavra já fala, né? É um trabalho, sabe? né? Senão eu ficava, né? Eu tava caminhando, fazendo minhas trilhas no Canyon, eu tava lendo meus livros, enfim, né? Tocando violão, sei lá, qualquer coisa. Mas não, a gente tá lá trabalhando. Mas assim, cara, você tem que fazer com que isso seja muito prazeroso, sabe? Então a gente realmente curte o negócio. Claro, com muito bom senso, né? Sabendo separar as coisas. Eu não cantaria no casamento de um cliente que eu não fosse muito próximo, Sim. Entendeu? Eu fui lá porque eram vocês, eu sabia Desculpa, que... Né? não é todo mundo. Mas, por exemplo, assim, o cliente me contratou, eu nunca falei com o cliente, é uma relação profissional, eu não vou subir lá cantar. Enfim, tem as coisas que a gente sabe separar muito bem. Mas leva de uma forma, assim, muito tranquila, entendeu? Até porque, assim, para quem tá sendo fotografado, talvez seja a primeira vez que tá passando por isso. Pra gente, a gente faz isso há anos, né? É muito mais simples. E a gente sempre faz questão de dizer isso. Não, fica tranquilo, cara. A gente sabe o que tá fazendo, vai dar tudo certo. Só curte e relaxa que tu vai ficar linda nas fotos. E é o que acontece, né? Não tem E eu, errado. inclusive, já sei até os truques, tá? Que agora eu não caio mais. Que ele fala, ai, tá ótimo. Não tá não, ele diz, tá horrível. Mas é só pra gente ficar ali com a autoestima. Ai, tá ficando bom, tá ficando bom. Aí vai se soltando e vai. E vai ficando melhor, né? A Lígia, quando ela tem umas fotos lindas, assim, de gestante. Aí termina a sessão, eu sempre falo pra ela, se as fotos ficaram boas, eu não sei, mas que a gestante saiu daqui se achando maravilhosa. Empoderada, né? Não, e é muito bom porque vocês realmente dirigem muito bem a gente, né? Então, a gente realmente, assim, chega ali, fica no começo meio perdido e tal, o que eu faço aqui? Mas aí vocês vão direcionando e realmente a gente sai de lá pensando, nossa, somos modelos maravilhosos, só os caras maravilhosos, e sempre fica muito legal, mas também muito real, assim, sempre, todas as fotos de vocês, mesmo que sejam fotos em estúdio, tem muito sentimento, né? E a gente consegue ver isso nitidamente. Então, eu acho que essa é a maior identidade de vocês, né? É uma foto muito natural, assim, ó, sabe? Eu sempre digo pra galera, assim, né? Quando eu vou nos eventos de fotografia,
Eu já faço questão de dizer para eles, cara, a nossa foto ela é uma foto simples. Ela não é uma foto que tem uma grande produção ou que tem uma grande composição. O básico bem feito é muito mais difícil do que fazer o diferentão, entendeu? Até porque o diferentão não vende como básico, sabe? A galera, às vezes, eles querem ter uma fotografia, e daí tu vê, pô, tem artistas talentosíssimos aqui em Araranguá, no Brasil, enfim, que nunca vão pra frente. E a gente fica pensando assim, cara, como é que não vai pra frente? Como é que não vai pra frente? Porque falta um pouquinho dessa pegada de empreender com o negócio, entender algumas coisinhas que a gente já apanhou e foi vendo, não, ó, isso aqui funciona. Aquela foto posadinha lá no cenário de Natal é a foto que mais vende. Todo mundo olhando pra câmera. Aí eu não vou fazer porque eu sou fotógrafo diferentão. Paga a mão, cara, deixa de ser trouxa, faz Sim. a foto pra família, cara, agrada a família quer isso, tá te pagando pra isso, entendeu? Aquele negócio jurídico de novo, cara, CDC tá pagando por um serviço, presta o serviço, entrega com qualidade aquilo, ponto, sabe? Vamos fazer as fotos diferentes, vamos fazer e tal, a gente sempre vai fazer, e fica lindo, mas é uma foto legal pra eu postar no meu Instagram. Entendeu? Às vezes não. Eu não vejo a foto da noiva chorando, emocionada, num porta-retrato da família, não é? Você tem uma foto assim no porta-retrato lá? Não. Que foto que tem no teu porta-retrato? Não, mas eu tenho uma chorando, mas é do ensaio. É verdade. Que eu ainda peguei o autógrafo do Marcos Bellucci. É verdade. Mas geralmente não, a gente tem as fotos mais... A foto mais posadinha, porque é bonito. Aquilo Sim. que eu falei, ser fotógrafo de família é isso. Entendeu? Essa foto ela tem que ser bem feitinha, bem enquadrada e tal, mas é a foto que precisa ter também. Isso é você começar a entender algumas coisas de empreender. E é por isso que muita gente, eu não vou dizer assim ruim, mas que não tem a mesma técnica que outros, eles conseguem ganhar muito mais dinheiro. Porque eles sabem vender, eles sabem o que tem que se vender, eles sabem a hora certa, a palavra certa, entendeu? De fazer toda essa estrutura lá de marketing, né? De venda. Todo negócio se sustenta com duas coisas. Venda e marketing. Se não existe venda e marketing, não entra dinheiro. E aí não tem empreendimento que vai se sustentar sem entrar dinheiro. E é uma coisa que eu vejo muito no dia a dia mesmo, assim, das pessoas, né? Esses dias a gente tava fazendo uma consultoria em Instagram. E aí os clientes falaram assim... Ai, mas eu não consigo, assim, é muita coisa pra fazer. Gente, mas não precisa fazer um Reels ali super produzido todos os dias, cinematográfico, pensando em viralizar. Tu só vai ter que mostrar os teus produtos, né? Mostrar a tua loja de uma maneira, claro, que seja legal, que seja interessante, mas sem criar muito, sem inventar muita moda. Né? Esse é o início, se tu não mostrar como que as pessoas vão consumir. E aí eles, não tinha pensado dessa forma. E assim também é empreender, né? A gente sempre quer inventar muito, fazer uma coisa muito mirabolante, mas na verdade a gente precisa começar pelo básico, né? E a Monize muito fala disso, né, minha irmã? Quando eu fui começar aqui o podcast, eu falei pra ela, eu vou começar assim, eu e a Michelle vamos começar do jeito que dá, metendo o peitaço mesmo que a gente tem, porque se a gente quiser esperar o cenário perfeito, nunca vai sair do papel. E ela falou, e o Felipe fala isso pra gente todos os dias. Eu lembro, cara, de uma frase assim que me marcou muito do cinema. Eu sou uma pessoa que adora cinema, né? Do Tarantino, que é um puta diretor, né? Ele disse assim, cara, se você for esperar pra você ter o financiamento perfeito, o casting perfeito, né, todos os atores que você sonha ter, você nunca vai produzir o filme. Sabe o que você precisa pra fazer o teu filme? Começar. Ponto. E hoje ele faz com o DiCaprio, né, enfim. Mas começou. Tem que começar, não adianta. É muito melhor. Tem aquela frase também, né, melhor feito do que perfeito não feito. Então começa. Só vai. E claro, né, agora, final de ano, é sempre o momento ideal de você pensar nos seus sonhos, o que você quer realizar ainda este ano ou no início já do próximo. E claro que trocar de carro geralmente está entre estes desejos, estes sonhos, e o pessoal da Auto 15 pode ajudar você nessa missão, né? A gente vai deixar aqui as redes sociais para vocês entrarem lá, conferirem, tem muitos conteúdos legais diariamente. E vocês já podem iniciar, inclusive, né, o atendimento por lá, que o pessoal está preparado para atender você.
Fê, além, né, do estúdio, você também aí ministra consultorias, né, palestras, enfim, tem esse outro trabalho. E uma das dificuldades que a gente vê muito aí no dia a dia, e eu confesso que eu também tenho essa dificuldade, né, que os empreendedores, eu tenho certeza também têm, é justamente de organizar as coisas, ter ali, saber por onde começar, qual é o meio, qual é o fim, como fazer isso, passo a passo, né? Tem algum trabalho que tu desempenha nesse sentido também? Tem, é muito legal porque assim, eu acho que isso não é só uma dificuldade tua, é de todo mundo, é minha também. Porque é muito difícil a gente enxergar pro próprio negócio com um olhar crítico, né? Por mais perfeccionista que a pessoa seja. Mas a gente não consegue enxergar muita coisa, tá naquela bolhazinha ali e não vê. E tu sabes que assim, ó, foi um grande marco, assim, pra minha vida, quando eu virei essa chavinha, assim, né? Esse mindset de, cara, agora tu precisa de ajuda também, né? Aí esse ano foi uma outra grande virada de chave na minha vida. Foi quando virou o ano, daí a gente tem sempre essa, né? De, não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou, sei lá, né? Vou ganhar dinheiro, esse ano... Vou fazer atividade física, vou comer mais saudável. Vou ter o shape perfeito. E pra mim foi assim, sabe aquele tapinha na cara? Tipo, cara, faz pra valer isso e, né? Tu se preparou tanto tempo pra isso, Sim. toca esse projeto, vai. E aí eu fui fazer consultoria com especialistas dessa área e consultorias que pro meu empreendimento e pro meu bolso foram bem suadas, assim, né? Mas que eu sei que eram pessoas, né? Não era, sem querer ser preconceituoso com coaching, né? Mas não é só a figura do coach, é alguém que tem embasamento tanto no campo de batalha quanto, né, técnico, assim, estudou pra isso. Que já passou por isso também pra te passar, né? Exato. E foi a melhor coisa que eu fiz. Tanto que até hoje eu tenho praticamente 2 mentores, né? Um do digital e um outro para empreender e fazer marketing, né? Mesmo eu tendo... olha só que loucura, né? Tem que se tirar um pouco desse ego, assim. Eu fiz um mestrado na UFSC em comunicação. Então, eu acho que assim, ó, todo mundo precisa de um mentor na sua vida, sabe? É a mesma coisa de uma faculdade sem um professor, cara. Mesma coisa, sabe? Porque pra tu enxergar as coisas que... É aquele negócio da consultoria, sabe o que é? O resumo do resumo do resumo? É você ganhar, muitas vezes ganhar bem, pra falar tudo que a pessoa já sabe. Mas ela vai fazer porque ela tá te pagando, e pagando, tá sendo difícil pra ela pagar isso pra ti. Aí ela vai dar valor e vai fazer. Ponto. E também porque, assim, ó, a gente sabe, né? Beleza, a gente tem o conhecimento, a gente sabe. Mas aí vai passando o dia a dia ali, tu vai sendo consumido por outras coisas e tu vai esquecendo de aplicar aquilo. Aí quando a pessoa chega pra ti, né? Teu consultor, teu mentor, enfim, chega e fala aquilo pra ti... Aí tu pensa, eu tenho mesmo que fazer isso, eu nunca mais fiz isso, né? Uhum. Por que eu não faço isso? Aí tu começa realmente a acordar pra vida. Então, eu realmente entendo exatamente essa linha de raciocínio que tu tá falando. Até porque quando, às vezes, a gente vai fazer, né, as nossas consultorias ali, curso, enfim, com os clientes, e aí eu sempre falo também, assim, ó, olha, talvez a gente não vai falar nada de extraordinário aqui, que vocês não saibam, mas é importante vocês lembrarem. E é sempre isso que as pessoas falam. A gente fazia isso. Tá, mas vocês ainda fazem? Não. Entende? Cara, marketing, né? Regra número 1 lá, os P's do marketing. Cara, a galera não faz isso. Tipo, regra número 1 do marketing, chama atenção. A gente esquece. Exatamente. Sabe que assim, né? Eu fiz o mestrado ali e a grande parada da inovação para qualquer startup, para todo negócio, é você focar em resolver o problema das pessoas. Tu cria um empreendimento que resolve o problema das pessoas. Daí, esses dias, eu lancei uma ideia pro Marney, que é, né, esse cara que tem os produtos ali comigo no digital, que é um dos meus mentores. Marney, tem essa ideia aqui, assim, assado, e já pensando assim, né, pô, isso aqui vai dar grana e tal. Terminei de falar, ele demorou um tempo pra responder e falou assim, Felipe, tu tá focado em ganhar dinheiro ou em resolver o problema das pessoas? Pô, eu sei que tem que focar em resolver o problema das pessoas, mas eu não tava, então eu preciso de alguém que chegue na minha cara e diga, sim, cara, foca no que tem que focar, ponto. Pago ele pra isso. Entendeu? Exatamente. E todo mundo precisa disso, cara. Pra te alinhar. Às vezes tu sabe o caminho. Lembra que a gente falou da estrela? O barco? Tu sabe, só que daí tu olha, opa, ao invés de eu ir pro norte aqui, eu vou pegar um pouquinho pro leste, porque aqui tem a África, eu vou dar uma olhada nas zebras, aqui fazer um safari. Tá, mas o teu objetivo é o safari? Não, volta, Felipe, esquece o safari, cara. Agora tu tem que ir lá ver o urso polar.
né? Sim, perfeito. Fê, estamos aí encaminhando já, né, para o nosso final do bate-papo, mas eu quero saber de ti, né, quais são aí os planos, as projeções para 2024, que nós já estamos no finalzinho, né, desse ano. Eu tenho certeza que vocês já devem ter aí várias coisas pensando aí na cabeça de vocês. E quais são as pretensões para 2024 do estúdio, da tua carreira também, né, como mentor, como consultor, que vem por aí? Então, foco total, assim, né, aquilo que eu te falei, marketing e vendas, porque é isso que sustenta todo o negócio. Eu acho que não sei por onde começar, quero criar um empreendimento, tá? Primeiro, resolver o problema das pessoas. Segundo, como que você vai ganhar dinheiro com isso? Como é que você vai vender isso? Então, a gente tem um foco lá, todos os processos de inovação dentro da empresa são focados em venda. Né? Isso aqui vai trazer algum resultado? Vai, legal. Vai fazer entrar dinheiro para a empresa? Não, não vai. Então, corta fora. Entendeu? Porque se a gente vai criar uma experiência legal, vem dinheiro. Entendeu? Não é só... investimento também. Não é só o valor físico ali, o papel, moeda Sim. que vai entrar, o Pix, né? Não é só isso. Mas é que vai trazer resultado. Então, a gente está com várias ações focadas em vendas, assim, porque é uma empresa, né? A gente precisa ganhar dinheiro, a gente quer evoluir, a gente tem que comprar computador, a gente tem que comprar câmera e tudo é caro, né? E, enfim, né? Fazer um podcast gasta, né? Enfim, então a gente tem esse foco. O Natal é fantástico ali pra gente, né? Ainda mais agora com essa vinda do curso ali, do Natal pro Brasil inteiro e tudo mais. E foco total nas ações do Fotografia é o Meu Negócio, né? Que é a minha estrelinha do norte. Ensinar muita gente aí a empreender, né? Tem um negócio legal, uma tagline assim, ó, que é, em primeiro lugar, eu sou artista. Né? A maioria dos fotógrafos fala isso. A gente riscou lá, em primeiro lugar, artista, né? Em segundo lugar, eu sou empreendedor, inverteu isso. Em primeiro lugar, eu sou empreendedor. Depois, eu sou artista. Até porque para o negócio realmente funcionar, o empreendedor tem que falar mais alto, Tem né? que falar mais alto. A foto, mais ou menos, ela pode vender. Entendeu? Se você vende bem a foto mais ou menos, você vai ganhar dinheiro. Agora, se tu tem puta de uma foto lá, que é um prêmio, não sei o quê, que não vende, do que adianta aquela merda, aquela foto? Entendeu? É bonita, tá, e daí? Pra deixar no teu Instagram lá e tu não tá ganhando dinheiro, se tu não quer empreender com isso, tudo certo. Vai tirar foto de passarinho, de paisagem, de um monte de coisa por hobby, né? Pessoas, enfim. Mas se tu quer empreender, não adianta. É melhor ter uma foto média e vender do que ter uma foto maravilhosa, porque com o tempo tu vai fazer a foto maravilhosa. Sim. Se tu quiser estudar e evoluir, né? Então a gente tá focado nessas ações, sabe? Assim, e cara, digital é um negócio louco, né? Digital a gente alcança, assim, números e pessoas e, né, como a gente nem imagina. Então, focar de novo, eu tenho um canal no YouTube já há muitos anos, né? Eu sou lá do início do YouTube. Ninguém sabe disso, sou lá do início do YouTube, também sim, E de quando começou esses canais profissionais, né? Não do início do YouTube na internet. E aí foi, por várias razões aí na minha vida, eu fui parando com ele. Mas ano que vem é uma plataforma que eu gosto muito, sim, né? A gente volta lá nisso, né? De argumentação, retórica e tal, né? Tem as palestras tem espaço também. para isso, né? Que a gente Tem pode espaço, explorar mais isso. Exato, né? As palestras ali e tudo mais, assim, não é um grande foco meu, mas eu vou já tenho convite para ano que vem fazer algumas aí, né? Inclusive agora, acho que início do ano, em Porto Alegre tem, que eu vou estar lá. Mas não é o grande foco do negócio, assim, as palestras, né? É mais focar nas consultorias, nos produtos digitais. Vai ter lançamento de outros 2 novos produtos, né? Já tenho os 6 dígitos com cenário de Natal, mas é muito sazonal, né? Não adianta vender isso em janeiro. No início do ano. Entendeu? É metade do ano em diante. E, cara, sentar a bunda na cadeira e fazer planejamento, assim. As coisas... Sabe aquele negócio que a gente falava ali, é só começar? Mas tem que... planejar primeiro. Agora, início do ano, é a época ideal para você fazer aí a troca, se você está com esta vontade, né, da contabilidade da sua empresa, ou até mesmo, né,
contratar uma contabilidade, né, para fazer esse serviço para você. Por quê? É uma informação importante que o Davis nos trouxe aqui no último podcast também, que vocês podem entrar lá e conferir. Ele nos informou que no início do ano é aí o período, né, que você tem para fazer a mudança do regime tributário da sua empresa. Então, é a única oportunidade, é só no início do ano que você pode fazer essa mudança. Então, se você está aí, né, pensando em fazer isso, em mudar, você pode chamar a PES, eles fazem toda uma análise para você, uma conversa, para realmente achar a melhor alternativa para o seu negócio. Fê, eu gosto de divulgar, né, aqui pra gente ter um espaço de recadinho, perguntinha, enfim. E nós tivemos aqui algumas interações, então vou ler para você agora, tá? A Lari Damiani perguntou como foi realizar um sonho, Torres del Paine, através da fotografia. Ai, que legal, cara. A Lari, ela é a noiva que eu fui fotografar lá. Ah, aquela que fez toda aquela escalada, meu Deus. Exatamente, uma noiva bem aventureira. E assim, cara, eu sempre gostei muito desse negócio de trekking, de montanhismo e tal. E já era um sonho muito antigo conhecer Torres del Paine, que é considerado, assim, né, o trekking mais bonito do mundo. Então, sempre quis ir pra lá. E o universo é muito curioso, né? Parece o segredo, aquele negócio de lei da atração. Lei da atração. Né? Mas, enfim, é muito louco isso. Porque apareceu a Lari pra fazer um casamento tradicional, né? Tradicional no sentido, assim, como tem, né? De ter festa, convidados e tal. E o destino mudou tudo isso. E eles, do nada, falaram, a gente não vai mais casar, nós vamos pra Torres del Paine. E não vamos mais fazer foto, vou contratar um fotógrafo de lá. E enquanto ela falava isso, sabe, aquela historinha toda, eu falei, não, Felipe cara. se remexendo por dentro, não me leva, me leva. Eu lembro que ainda ela mandou por mensagem isso, eu falei, ô Larissa, eu posso te ligar, cara? Eu tenho que te contar uma história. E aí contei, falei, cara, eu tenho meus bastões de trekking pendurados aqui na minha sala, é um negócio que eu gosto muito, e meu sonho é conhecer Torres del Paine. E a fotografia me proporcionou isso, né? Então, assim, eu fico muito, muito feliz, assim, de coração mesmo, né? Por a gente estar podendo proporcionar muita coisa legal para as pessoas através da fotografia e pra gente estar proporcionando muita coisa também pra gente, assim, né? Pra mim, pra minha família. É uma troca, né? realmente, Enfim, né? É uma troca, sabe? E como é que foi chegar lá? Cara, assim, tu desce, né, em Torres del Paine, tu leva um choque, assim, porque tu não acredita que existe no mundo um lugar tão bonito que nem aquele. Pra ter uma ideia, as montanhas lá são 3 vezes mais altas do que a nossa cadeia montanhosa. E o primeiro lugar que eu fui lá, que é um camping, né? O Camping Perrouet, que chama. Ele, sei lá, vai estar uns 10 quilômetros da cadeia montanhosa, onde a gente percorreu lá. E fiquei 4 dias caminhando lá, né? E é tão grande aquilo, é tão majestoso, né? Que você não consegue olhar assim. Você tem que fazer isso aqui, ó. Olhar. E tão grande que é o negócio. Então, cara, não tem como você não se emocionar, sabe? Então, foi incrível fotografar lá e, né? Foi um sonho realizado mesmo. Sonho, não, com certeza, com certeza. A fotografia já me levou para lugares assim, né? As palestras que eu já fiz, né? Pô, fui lá pro Edin Brasil, 7.000 pessoas. É o ápice do ápice de qualquer palestrante dentro do ramo. Eu já fui pra lá também. Várias coisas. A fotografia já me levou pra muitos lugares, assim, né? Muito mais do que a própria advocacia, né? Saber o nicho que você trabalha, o subnicho e focar muito nisso é muito importante pra você conseguir alguns resultados, cara. E eu fui muito, muito feliz, assim, né? Em focar em algumas coisas. Eu acho muito importante isso também. Olha só, e temos um recadinho aqui de uma cliente, ó. A Cris, que também é nossa entrevistada, né? Foi uma das nossas primeiras entrevistadas aqui no podcast. A Cris Werner falou, excelente fotógrafo. Ele já fotografou as nossas 3 ruivas. Ah, legal, legal. Eles vão lá agora pro Natal também. Ela disse que eles iam também pro Natal. Da família lá, lindas as filhas deles, 3 ruivinhas, lindas, lindas, lindas. É muito legal isso de fotografar a família, assim. Se eu pudesse escolher de novo, dentro de todas as dezenas de ramos, assim, que tem a fotografia, apesar de eu ser apaixonado por fotografar paisagem, eu fotografaria a família, sabe? Mesmo que seja casal, que é uma pegada que eu gosto muito, assim, né? Mas é família, é família. É muito legal você poder
proporcionar momentos, assim, especiais para as pessoas, né? Memórias afetivas. E é muito isso, assim mesmo, né? Muito de sentimento. No nosso pré-wedding, né? A gente fez e a gente chorou mesmo lá no meio das fotos, porque a gente realmente estava entregue para aquele momento e a gente sentiu toda a emoção, né? E o Fê foi lá e captou a minha lágrima escorrendo, né? E foi essa foto que a gente imprimiu, porque a gente estava ouvindo a música lá que a gente considera nossa. E conseguimos ir no show do Marcos Bellucci, conseguimos pegar um autógrafo atrás da foto. Então, aquela foto que tá lá na nossa estante tem muito significado, né? Por trás dela, assim, cada vez que a gente olha, a gente lembra de muita coisa, não só daquele momento da foto, mas de tudo que aquela música e que a nossa história representa pra gente. A fotografia que conta história, ela é muito poderosa, né? A narrativa, assim, tudo mais. Isso é muito importante no marketing também, né? Sim. Contar histórias, storytelling, que tá tão em alta hoje. Isso é muito poderoso, né? E temos um recado de uma pessoa importante para nós. Minha irmã e sua funcionária, sua colaboradora. Ela perguntou, acha que o equipamento faz a diferença no resultado final? Então, eu acredito que pode até fazer, mas não é o principal. Não é o principal. Hoje, eu falei isso esses dias, uma pessoa que falou assim, eu compro uma lente e tal. Falei, cara, tu consegue fotografar com outra lente? Eu consigo, eu tenho dificuldade e tal. Então, investe em você mesmo. Compra um curso, investe em conhecimento. Porque, cara, com o tempo tu vai ganhar dinheiro com isso, tu vai conseguir trocar de equipamento, é tudo uma questão de tempo, sabe? Tu tá fazendo casamento, agora tu precisa de uma câmera que tu jogue o ISO lá em cima e te proporcione, né, mais facilidade para isso? Não. Então pra que comprar um equipamento tão caro agora? Entendeu? É meio que aquele negócio de empreender. Por que tu vai fazer, né, um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer entrega, vou fazer Uber. Tu precisa de uma Ferrari para isso? Não precisa, cara. Compra um Onix. Entendeu? Compra um Gol, um Uno, só não coloca escada em cima. Mas tu vai conseguir, né? Sim. Agora, não, eu preciso de um carro de luxo para levar noivas. Aí tu compra uma limousine, tu compra uma Ferrari, tu compra... Tem que saber dosar isso, né? Qual é a tua proposta também, né? Exatamente. Por que a gente tem equipamento, né, que é equipamento mega profissional? Porque a gente vive de se dar no meio do equipamento o tempo inteiro. Se não, eu não teria, sabe? E a gente falta muita coisa ainda, né? A galera acha que, não, tem tudo. Não, cara, falta muita coisa ainda. Mas esse é o segredo também, né? A gente sempre precisa almejar mais, né? Com certeza. Eu acho que não é egoísmo isso. O empreendedor, ele tem que... Sabe essa câmera que a gente comprou as últimas 2 agora? Elas são câmeras que elas fizeram diferença, assim, no resultado final do trabalho, mas... Cara, difícil sim o cliente perceber essas coisas, porque tem muito mais por trás disso. Mas foi um negocinho que, assim, a gente também parou e ali falamos, cara, a gente merece, a gente tá tanto tempo trabalhando, a gente merece uma ferramenta de trabalho boa. Porque daí tudo flui melhor, né? Então, assim, vamos se dar o luxo de ter um equipamento que a gente sempre quis ter. Não que antes não era bom, sempre foi, né? Mas assim, sabe? Mas também que não é o mais precisa atual. meter os pés pelas mãos para ter aquilo, né? Tu quer um celular bom para fazer marketing da tua empresa, tu pode comprar um iPhone 12, tu não precisa comprar o 15 Pro Max, entendeu? Que vai custar 3 vezes mais. O 12 já supre? Já. Então vai com o 12. Aprende a fazer um Reels, então, estuda storytelling, gasta 2.000 num curso de storytelling e compra um celular de 3.000, deu 5. Ao invés de gastar 5 com um celular muito melhor, que o cliente não vai ver diferença. Mas com o teu curso de storytelling, vai dar diferença. E aproveitando, né, que falamos agora em sonhos, vamos falar aqui para vocês sobre uma casa, né, da RV Construtora que já está disponível para venda. Ela está em obras, mas já está se encaminhando aí para a fase final, está nos acabamentos. Inclusive lá no meu Instagram, pessoal, eu estou acompanhando, né, fazendo um diário de obras para vocês. E é uma casa localizada aqui em Araranguá, no residencial Flamboyant, bem pertinho da área verde, então com bastante tranquilidade, né, bastante verde, bastante árvores, para você ter esse momento de paz com a sua família quando chegar em casa. Uma casa com mais de 130 metros quadrados e que vocês podem acompanhar vídeos e fotos, mais detalhes dela lá no Instagram da RV Construtora. Então, falamos, né, Fê? Falamos bastante e por mim a gente ficaria aqui falando muito mais. Aqui pode falar mais, né? Aqui pode falar mais.
E eu quero mais uma vez te agradecer, né? Agradecer a tua presença. Eu sei que essa época de final de ano é bem corrida pra ti, né? Pra vocês ali no estúdio, com as fotos de Natal. Mas mesmo assim, tu veio, esteve aqui com a gente, entregou muito pra gente, né? Falou um pouco sobre tudo. Então, muito obrigada de coração pela tua presença aqui. Foi muito importante pra nós. Que legal, obrigado pela oportunidade de aprender aqui com vocês, né? Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Eu acho muito importante Araranguá ter essas ações, né? A gente precisa ter a galera da comunicação empreendendo com isso. Isso aqui é um presente para Araranguá. E imagina, não tinha como eu não vir, né? Primeiro porque o cachê vale a pena de estar aqui. Muito a pena, gente, olha. Mas é porque, cara, isso aqui pra mim é sensacional, poder estar aqui e aprender, né? E resgatar muita coisa e falar. Pra quem gosta de falar, isso aqui é o lugar certo, né? Pra ti e pra mim, né? Fechou, né? Então tá, gente, muito obrigada também por estarem aqui com a gente em mais um episódio. E eu aguardo você no próximo. Até lá!